Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nessa videoaula eu vou realizar uma revisão dos conteúdos que vão ser abordados tanto na prova final quanto na prova adicional, tá? Essa aula ela vai estar dividida em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu vou abordar os pontos que nós vimos na unidade 3 do livro 1 e no segundo momento, os pontos que nós vimos na unidade 1 do livro 2. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar junto comigo. Bom, na unidade 3 do livro 1, a gente falou sobre produção de energia, né? A gente viu sobre a importância das fontes de energia na nossa sociedade, bem como que... qual é o papel, né? Qual foi o papel, qual ainda é até hoje, das fontes de energias no processo de industrialização, né? No qual a gente teve da substituição da força muscular, da força dos animais, através do uso das fontes de energia. Nós vimos que as fontes de energia podem ser divididas no grupo das renováveis e das não renováveis. O primeiro que a gente viu foram as energias não renováveis, aquelas que o processo de reposição pela natureza, ele é muito longo, ele ultrapassa a escala de vida do ser humano. Então, a gente falou sobre o carvão mineral, vimos aquela diferença, né, entre carvão mineral e vegetal. O carvão vegetal é aquele que a gente usa para o churrasco, o carvão mineral é um combustível fóssil, formado num processo muito lento de compactação e de soterramento de antigas florestas. Vimos também os diferentes tipos, né, de carvão que a gente encontra em função da concentração de carbono, a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Vimos que o antracito é aquele que vai possuir a maior concentração de carbono, então ele vai ter uma produção calórica muito significativa aqui em relação, né, àqueles que vão apresentar, né, um maior aproveitamento de energia é o carvão betuminoso e o antracito. O carvão foi extremamente utilizado na primeira revolução industrial, desde o uso nas termoelétricas, como no processo de calefação, que é o aquecimento das casas em países muito frios. Depois a gente viu, né, sobre a questão no Brasil, a gente tem uma concentração de carvão na porção sul do nosso território, só que o nosso carvão, ele não é de boa qualidade, ele é de má qualidade, né? Ele tem pequenas concentrações de carbono, então por isso se faz necessário a importação de carvão, tendo em vista a qualidade, né, do nosso carvão, que não consegue ter esse aproveitamento muito significativo nas termoelétricas, né? Depois, a gente viu sobre o petróleo e gás. O petróleo e o gás também são combustíveis fósseis. O seu processo de formação, né, oriundo também, é realizado numa grande escala, né, de tempo. O petróleo também oriundo do soterramento de matéria orgânica, e essa matéria orgânica passa por um processo também de temperatura, pressão, e ocorrem reações químicas transformando em uma substância oleosa, né? Com o petróleo, a gente consegue seus derivados pela gasolina, tinta, fertilizantes, extremamente utilizado a partir da segunda revolução industrial. Identificamos as maiores reservas, principalmente no Oriente Médio, né, na Arábia Saudita, em questões totais, e em relação a reservas individuais, né, a maior reserva é na Venezuela. Aqui a gente falou um pouquinho também sobre a questão no Brasil. O petróleo ele vai começar, né, vai intensificar o seu processo, né, tendo em vista as descobertas dos poços em Salvador, né, lá em 39. Depois o governo
vai começar a incentivar. Em 53, a gente teve a criação da Petrobras. A gente tem um destaque muito significativo no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, né, onde a gente encontra a maior produção do país. Esse aqui é o mapa no qual a gente viu as áreas produtoras de petróleo. E falamos também do pré-sal, né, que é uma camada de reserva, né, de petróleo, onde a gente tem essa descoberta, né, ela foi muito importante nesse aspecto financeiro, né, porque tem uma produtividade muito significativa. Depois a gente viu sobre o gás natural, que também vai ser utilizado como combustível. As maiores reservas de gás natural a gente encontra no Irã, nos Estados Unidos, na Rússia. A questão, né, dos combustíveis fósseis como um todo, a gente deu um destaque sobre o alto poder de poluição que eles vão possuir, tendo em vista a liberação de CO2 na atmosfera, contribuem para a intensificação do efeito estufa, vão gerar o aquecimento global, entre outros problemas ambientais que a gente conseguiu identificar, tá? Depois disso, a gente falou sobre a energia termoelétrica, aquela oriunda da queima de combustíveis, seja petróleo, gás natural. Depois a gente viu, né, até mesmo a utilização de lixo, né, na termoelétrica, né? E as termoelétricas, né, como o nome já diz, você tem a queima da fonte, né? E é por meio de calor, por isso que tem esse nome, termoelétrica, tá? Aqui a gente teve uma imagem que falando um pouquinho, né, da instauração das termoelétricas no Brasil. O seu contexto inicialmente foi para conseguir compensar uma carência energética que nós tínhamos, utilizada somente em casos emergenciais, mas como a demanda foi aumentando, a gente teve também o contexto, né, da crise hídrica, uma vez que a nossa matriz energética é oriunda da hidrelétrica, e quando a gente teve essa crise hídrica, a necessidade da termoelétrica, né, ela se tornou muito mais atuante do nosso território, só que as termoelétricas elas vão operar com um custo mais elevado em relação às hidrelétricas, né? E, por sua vez, esse custo ele é repassado ao consumidor final, né? Aqui é o exemplo, né, que no caso das termoelétricas a gente tem tanto o uso das energias renováveis quanto não renováveis, como o exemplo lá da termoelétrica, né, feita, que obtém a energia por meio da queima do lixo lá em São Paulo. Falamos da energia nuclear, que tem um alto poder energético, oriundo do processo de fissão nuclear, né? Mas que, não somente ela, né? Todas as formas de energia possuem pontos negativos e pontos positivos e negativos. Dentre os pontos positivos, o alto poder energético, mas em questão negativa, né? A iminência, né? A iminência não, mas o risco, né, de um possível acidente, obviamente que gera, né, uma contaminação, aí como exemplo Chernobyl, Fukushima, né, que é o esqueminha desse funcionamento do processo da fissão do urânio nas termoelétricas, né. Aqui mostra a questão de como que tá, né, Chernobyl. Vimos que os Estados Unidos é o país que mais utiliza energia nuclear, seguido, né, da Rússia, do Canadá, da Ucrânia. No caso do Brasil, nós temos Angra 1 e Angra 2 em funcionamento. Depois a gente fala agora sobre o campo das energias renováveis, que já são aquelas
que vão possuir, que o tempo de reposição delas pela natureza é dentro da escala de vida do ser humano, que aí a gente tem a energia do sol, a energia do vento, a energia da água, né? Às vezes, um pouquinho mais pra frente a gente vai comentar isso, que o fato de ser uma energia renovável não vai implicar necessariamente em não trazer nenhum tipo de impacto. A primeira que a gente viu foi a energia hidrelétrica, obtida pela transformação da energia mecânica em energia elétrica, no qual o movimento, o impulsionamento das águas dentro das turbinas gera esse movimento mecânico, que por sua vez é transformado em energia elétrica, né? Diferente das termoelétricas, que não vão depender de uma condição natural, né? As hidrelétricas, elas dependem, elas são construídas, né, em rios com elevado volume de água, porque se faz necessário essa ação gravitacional, né, a força da água, a necessidade do desnível ao longo do curso para promover as quedas e potencializar essa obtenção de energia, né? A hidrelétrica, de forma geral, ela não é poluente, ela é renovável, mas ela existem uns pontos negativos, uma vez que ela vai ocasionar desmatamento, ocasiona a retirada de populações das áreas no qual essas represas vão ser construídas, sem contar que no local onde as represas são construídas tem uma vegetação embaixo, e a partir do momento que essa vegetação fica embaixo, ela fica alagada, ela vai apodrecer e, consequentemente, ela também vai gerar gases para a atmosfera, né? Também tem o prejuízo da questão da fauna, né, em relação a isso. Aqui são alguns exercícios que nós realizamos, né, até mesmo para a gente ver o número de hidrelétricas que a gente tem no nosso território, como que o relevo ele vai influenciar, e o relevo de Planalto, por sua vez, ele é totalmente favorável, tendo em vista a declividade, né? A usina hidrelétrica de Três Gargantas, ela foi construída para ser, né, a maior hidrelétrica do mundo, mas apesar, né, desse grande reservatório que ela tem, Itaipu vai bater o recorde da produção de energia. Aqui são alguns dados para fazer essa comparação, né? Aqui a gente tem uma imagem da hidrelétrica de Itaipu. Vimos também sobre a energia eólica, né? Aquela energia, não apareceu aqui a imagem, a energia onde a gente tem a energia a partir da força dos ventos, né? No qual a gente tem a movimentação das hélices. Engraçado que não apareceu, né? A energia eólica não é poluente, mas também vai causar prejuízos, tendo em vista o ruído que ela é gerado, vai impactar na migração de determinadas aves, né? Essa imagem aqui já é da energia solar, obtida através da absorção, né, dos raios solares. Um ponto positivo, que obviamente ela é renovável, ela não é poluente, mas ela tem um armazenamento, é difícil, né, o seu armazenamento, então isso gera um problema. Ela não vai ser muito adequada para regiões de médias e altas latitudes, tendo em vista essa necessidade, né, da obtenção da radiação solar durante a maior parte do tempo, né? Sem sombra de dúvida, o Brasil é um país que tem um potencial extremamente significativo para esse tipo de energia, só que ela ainda está num processo de crescente, né, dentro da nossa matriz. Depois a gente falou sobre a energia geotérmica, aquela que vai ser proveniente do calor interno da Terra. Existem diferentes formas da gente utilizar essa fonte de energia, seja pela captação da água quente ou do vapor da água do interior da Terra, né? Essa é uma fonte de energia muito limitadora, uma vez que você precisa, né, as áreas
de produção, né, vão estar próximas a regiões vulcânicas ou geysers. Então, este contato ele é muito limitador, né? Depois a gente viu a maremotriz, que é aquela energia proveniente da movimentação das marés. Existe a construção de barragens que vão represar essas águas e vão aproveitar os desníveis das marés. Ela não é poluente. E essa energia, o problema, né, como assim, a desvantagem dessa energia é o alto custo. Porque para a instalação de uma usina, né, para a obtenção da energia da maremotriz, tem um alto nível de investimento, né? E também ela gera um determinado impacto, uma vez que ela vai modificar as condições naturais dos ecossistemas marinhos, porque você vai ter a instalação dos equipamentos naquela área, né? Por fim, a gente falou da biomassa. A biomassa que ela vai ser, pode ser tanto oriunda, né, de origem animal, quanto de origem vegetal, madeira, planta, bagaços de determinadas frutas, né, de determinados vegetais também. A biomassa ela vem crescendo bastante, tanto em escala nacional quanto em escala mundial, até mesmo por ser não poluidora, pelo preço ser mais acessível, né, comparado ao aumento, por exemplo, do preço do petróleo. Mas, dentre as desvantagens, a gente identifica o desmatamento. Porque, por exemplo, a cana-de-açúcar ela pode ser utilizada e se desmata uma área para você plantar cana-de-açúcar para obtenção da biomassa. Então, aí que a gente identifica, né, um prejuízo, uma desvantagem muito significativa. Você vai ter a destruição de determinados biomas, de determinados habitats, né? O armazenamento também não é muito fácil. E transportar, né, o transporte da biomassa sólida também gera uma determinada dificuldade, tá bom? E por fim, aqui a gente colocou nesse dado, a gente compreendeu esse dado do livro, né, que o Brasil ele está num crescente muito significativo da utilização de biomassa, né, seguido, por exemplo, dos Estados Unidos e da Alemanha, e a gente vê esse potencial no nosso território, tá? Eu vou, em questão de segundos, né, eu só vou trocar aqui de tela para a gente ir agora para a revisão do livro 2. Peraí. Prontinho. Aí, já na unidade 1 do livro 2, falamos sobre a questão dos aspectos humanos do continente europeu, falamos da questão do multilinguismo, né, e dos diferentes grupos étnicos que a gente encontra no território. A maioria, né, das línguas faladas são oriundas do tronco indo-europeu, mas a gente também identificou que existem outras vertentes, como o ugro-finês, o basco, o turco, né, que não fazem parte, né, desse tronco indo-europeu. As outras línguas, né, português, espanhol, francês, inglês, o romeno, entre outros, né, são integrados à questão do tronco indo-europeu. Em relação à composição étnica, vimos que os principais, né, são os caucasianos, os bascos, os mongóis e os indo-europeus, que essa definição ela vai se dar por meio de características da língua, da cultura, da religião e do território. Falamos também sobre a questão da estrutura populacional. No caso da densidade demográfica, a gente identificou uma distribuição irregular da população pelo território. A concentração ela vai se dar, né, nas regiões mais industrializadas, e nas regiões polares a gente já vai identificar uma menor densidade demográfica, uma menor concentração populacional, até mesmo pelas condições que essa porção do território vai estabelecer. É aquele conceito que nós vimos em relação às áreas anecúmenas e ecúmenas. As anecúmenas, elas apresentam dificuldade de fixação, seja por uma questão de clima, seja uma questão
de acesso à água, seja uma questão do próprio relevo. Já as áreas ecúmenas, elas favorecem a fixação, tendo em vista as condições que ela vai proporcionar, né? Esse aqui foi um mapa da distribuição populacional e aí a gente identifica, né, que onde a gente tem essa maior concentração, obviamente ligado ao processo de industrialização também. Falamos especificamente de Mônaco, que Mônaco apresenta a maior densidade demográfica do continente e do mundo por dois fatores. Um é um quantitativo populacional considerável e outro é o tamanho. A densidade demográfica é aquela relação de habitantes por quilômetro quadrado do território. Como Mônaco é muito pequenininha, ela vai apresentar uma alta densidade demográfica, tendo em vista a um grande quantitativo populacional para uma pequena extensão territorial. Depois, né, esse foi um jogo rápido só para a gente afirmar, né, a questão da densidade demográfica, no qual a gente pega o quantitativo populacional total, né, a população absoluta, e divide pela área em quilômetros quadrados. Depois a gente falou um pouquinho sobre crescimento vegetativo e estrutura etária. No contexto da Europa, a gente percebe que as taxas de mortalidade têm um declínio, tendo em vista a melhor qualidade de vida, tendo em vista acesso a medicamentos, inovações tecnológicas no campo médico-sanitário, ou no campo de saneamento básico. Então, isso contribui para uma redução da taxa de mortalidade. Em contrapartida, a gente também identifica uma redução das taxas de natalidade, né? Uma vez que você tem inserção da mulher no mercado de trabalho, você tem um planejamento familiar, um custo de vida mais elevado, principalmente a introdução de métodos contraceptivos na sociedade, fazendo com que as taxas de natalidade reduzam. Então, a partir do momento que a gente identifica uma baixa natalidade, uma redução, vamos colocar assim, né, da natalidade, e também uma redução da mortalidade, a gente vai identificar um envelhecimento da população, porque quem não nasce mais pessoas, né? E quem já nasceu, quem tá vivo, né, tá vivendo por muito tempo. Então você vai ter uma predominância de uma população idosa em boa parte do continente europeu, né? E isso, obviamente, vai interferir em vários fatores. Não vai existir uma reposição natural da população, né? E a partir do momento no qual a gente tem um envelhecimento populacional e as taxas de natalidade, né, são menores, futuramente gera-se um problema em relação ao mercado de trabalho. Porque se não tem adultos suficientes, quem é que vai trabalhar, né? Uma forma de solucionar esse problema, essa baixa reposição populacional, foi um incentivo à migração. Só que isso aí, por sua vez, gera um outro problema, que é a questão da xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, né? Aqui são as pirâmides etárias, a gente tem uma pirâmide etária da Europa e uma pirâmide etária da África, e a gente vê como as diferenças são muito significativas. No contexto europeu, a gente tem uma pirâmide de base estreita, informando essa baixa natalidade. Já no continente africano, uma base larga, informando uma alta taxa de natalidade. O topo da pirâmide da Europa é um topo mais largo, que vai informar uma alta expectativa de vida. Já no continente africano, a gente tem um topo bem mais estreito, informando que tem uma taxa de mortalidade significativa, uma expectativa de vida baixa. Então, quando a gente tem essa identificação, por exemplo, base larga, alta natalidade, base estreita, baixa natalidade, topo largo, alta expectativa de vida, topo estreito, baixa expectativa de vida. E o meio vai ser referente à população economicamente ativa, né? Aquelas pessoas que possuem idade para realizar as atividades remuneradas, né? Para o trabalho. Vimos também a questão dos fluxos migratórios, né? O continente europeu ele sempre foi um destino migratório mundial. A gente identificou, né, que no século XIX
esse fluxo ele vai ser bastante reduzido, né? O país, ao invés de se tornar um polo atrativo, vai se tornar um polo de repulsão, em função, né, das guerras, de diversos conflitos, né, no território, né? Mas a partir do século XX, esse contexto ele já muda. Hoje, né, a gente já identifica diversas políticas de contenção desses fluxos migratórios, exatamente também, né, tendo em vista alguns problemas em alguns países, como desemprego, né, falta de moradia, né, crise em alguns países. Depois a gente falou sobre a qualidade de vida, que de modo geral a gente pode identificar que o continente europeu ele vai apresentar uma boa qualidade de vida para a sua população, tendo em vista contextos gerais de alta expectativa de vida, de elevação de renda per capita, de taxas de alfabetização. Não quer dizer que todo o continente seja assim, tá, gente? Mais uma vez falando, são em aspectos gerais. Aqui foi uma tabela no qual a gente conseguiu fazer essa identificação, né? Também identificamos que apesar dele apresentar de modo geral uma alta qualidade de vida para a população, existem diferenças socioeconômicas marcantes. Por exemplo, países do leste europeu vão apresentar uma renda per capita mais elevada, né? Países localizados na porção do leste europeu, renda per capita reduzida, né? E já a outra porção, né? A gente já encontra IDHs mais elevados, como, por exemplo, a porção mais oriental da Europa, né? Aqui é um mapa da desigualdade econômica, exatamente para a gente conseguir ver, né? Olha, por exemplo, como é a Alemanha, a Suíça, tendo em comparação Ucrânia, Finlândia, né, Portugal, entre outros países, né? A gente viu também sobre a questão da urbanização. A maioria dos países da Europa são urbanizados, eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento do setor comercial, ao setor industrial. Existe uma inserção de tecnologia no meio rural nessas áreas, tem a substituição da mão de obra por máquinas, um fator que vai influenciar também muito no êxodo rural e na busca por empregos, né? Depois a gente concluiu, né, que diferente do que ocorre nos outros países, como é o caso dos países latino-americanos, a maior parte da população europeia ela vai viver em pequenas e médias cidades, e também a gente não encontra um aspecto homogêneo nos países europeus, né? A maioria, sim, vai ser urbanizada, mas outros vão apresentar menores aspectos de desenvolvimento, né? Vão apresentar uma urbanização menor, vão ser mais ligadas ao setor primário do que o setor secundário ou o setor terciário, né? Problemas que a gente encontra no contexto europeu, como, por exemplo, questão dos transportes, né? O congestionamento, tendo em vista o alto número de carros, a poluição atmosférica, a questão de empregos, né? Existe um forte investimento e preocupação nessa questão dos sistemas de transportes, linhas de metrô, de bonde. Elas foram implantadas, né, no contexto europeu, exatamente para conseguir melhorar esse serviço para a população, né? Existe um investimento muito significativo, principalmente no sistema de metrô para esse deslocamento. Aqui, né, é um parâmetro em relação a essas redes de metrô pelo mundo. Como alternativa, a questão da bicicleta também foi utilizada, né, no contexto europeu como uma questão alternativa, até mesmo em função aos congestionamentos e a poluição atmosférica, né? Vimos
que um problema, né, que a gente identifica, tendo em vista a esse processo de urbanização, é você conseguir equilibrar esse crescimento urbano com uma qualidade de vida, com uma qualidade tanto social, econômica e ambiental também, né? E aqui, né, a gente concluiu, né, exatamente nesses problemas, na questão da oferta de emprego, na questão da elevação, né, dos índices de imigração, a questão dos problemas de transporte, o número de habitantes, poluição atmosférica, né, o ponto em relação à oferta, né, de emprego, e um ponto que a gente marcou aqui é a questão da Noruega, que é o país que vai apresentar o maior IDH, mas que ela também vai estar relacionado, né, a uma qualidade de vida mais elevada para a população, tá bom? Galera, eu encerro por aqui e no nosso próximo encontro eu vou continuar com a revisão, tanto para a prova final quanto a prova adicional. Até!